Queria chamar a atenção agora do nosso público, turminha. Existe uma doença, um problema de saúde que é muito comum no Brasil. Segundo a estimativa do Ministério da Saúde, esse número pode chegar a quase 2 milhões de pessoas, só no Brasil. É o número de pessoas que desenvolvem a artrite reumatoide. Com certeza você já ouviu falar sobre esse nome, infelizmente é comum no Brasil. A artrite reumatoide, turminha, nada mais é que uma inflamação na nossa cartilagem. Cartilagem é o que fica entre os ossos. Então, para um osso não bater no outro, não ter esse atrito, né? Existe essa cartilagem, essa proteção. Quando essa cartilagem inflama, aí o negócio fica feio. A dor, às vezes, chega a ser insuportável. E as pessoas perdem, inclusive, movimentos e não conseguem fazer atividades que parecem bobas, banais, corriqueiras. Por isso, a biomédica Silvia Cecílio está aqui hoje no programa. Tudo bom, Silvia? Tudo bem, Tati. Seja muito bem-vinda mais Obrigada. uma vez. É um número que assusta Grande. e a gente não pode deixar de falar sobre isso, né, Silvia? 2 milhões de pessoas só no Brasil com Só no artrite Brasil. reumatoide é muita gente. É muito mais comum do que a gente pensa. E as pessoas acham que geralmente é doença já de pessoas idosas, né? Fala, estou envelhecendo, já estou com artrite. Mas não, jovens adquirem, atletas adquirem, né? Então, pessoas, é o que você falou, né? Então, a artrite é aquela inflamação na cartilagem, né? Porque os nossos ossos, todo o nosso esqueleto tem aquela parte firme, né, dos ossos e tem aquela parte onde existe o movimento, né? Então, no pulso, nos ombros, quadril, joelho. Então, o que acontece? Quando existe uma inflamação na cartilagem, que é o que a gente chama de artrite, que ocorre ou por atividade física muito intensa, ou por algum trauma, obesidade, ou diabetes. Então, a pessoa ela vai ficar com dor, né? Que ele vai ficar inflamado, ela não consegue fazer aquele movimento adequado, aquele movimento natural, onde vai sentir dor, ela vai ter febre, ela vai, como você disse, ela vai deixar de fazer movimentos simples, né? Como andar. Então, quando você levanta da cama, parece que você não consegue, você está dura, né? Você anda igual um robozinho, porque as suas articulações não se movimentam. E a gente tem a artrose. A artrose é a inflamação, é o desgaste da cartilagem. O que vem a ser essa cartilagem? A cartilagem fica entre os dois ossos, né? Dessas articulações. Ela vai servir como uma almofada para que o osso deslize naturalmente. Com o passar do tempo, então, a artrose, sim, já ocorre mais nos idosos, né? A partir de 50, 60 anos, a artrose já é mais comum. Então, há esse desgaste, essa degeneração dessa cartilagem, então vai ficar osso com osso. Então, vai haver esse desgaste ósseo. Então, é onde chegam até a fazer aqueles nódulos. Então, às vezes, você observa aqueles idosos que têm a mãozinha, assim, durinha, né? Não consegue se movimentar, não consegue... às vezes pegar um copo, coisas básicas no dia a dia. Aí já é artrose que já Aí perdeu uma essa artrose, cartilagem. já perdeu aquela A cartilagem. artrite Aí é já só a inflamação é da a cartilagem. inflamação da É o começo cartilagem. de um problema, é um sinal de alerta. Exatamente. Então, é onde crianças têm também, os jovens também colocam, né? A artrose já seria mais, na parte mais assim, na terceira idade, acima dos 50, 60 anos, pelo próprio desgaste dessa cartilagem, né? Em função do tempo, então, há um desgaste normal, né? Então, aí o osso, essa cartilagem está se degenerando e o osso vai ficar osso com osso. Então, vai haver aquele desgaste onde você tem uma dificuldade muito maior, onde você tem dores muito grandes, né? Que te dificultam uma série de coisas, interfere muito na sua qualidade de Silvia, vida, né? que fatores externos acabam influenciando, né, nesse processo de inflamação da cartilagem ou desse desgaste? Claro que com o passar do tempo, os nossos órgãos, nossa cartilagem, nossos ossos vai sofrendo, né? Mas a gente sabe que existem algumas coisas que acabam acelerando esse processo de envelhecimento do nosso corpo e prejudicando, por exemplo, então, essa questão da cartilagem, causando artrite ou mesmo artrose. Às Mas vezes, o que prejudica esse quadro? Por exemplo, a obesidade, né? Então, o peso. Geralmente, pode perceber, a pessoa que tem um peso muito grande, o joelho é muito afetado, porque existe uma pressão, né, no joelho, em função do peso. Então, aquele osso vai comprimir o outro osso, né, que é essa dobra. Então, essa cartilagem, ela vai se desgastando. Exercícios, atividades físicas, exercícios físicos muito intensos, a mesma coisa. Às vezes, até a própria profissão, que nem, vamos supor, motorista de ônibus, que fica, né, naquela posição
tensa, né, na direção. Então, a cartilagem, essa articulação do ombro, então também aquilo com o passar do tempo também vai se desgastando, né? Como prevenir isso? Como retardar esse envelhecimento que é natural, mas que ele aconteça de maneira normal, né? Daí e não é importante, né, Tati, você deixar os seus ossos mais fortalecidos, né? Se o seu osso fica mais fortalecido, se você faz exercícios físicos mais tranquilos, se você toma sol, né, por causa da vitamina D, você sabe que nossos ossos, eles têm mais de 90% de cálcio, né? Todo mundo sabe da importância do cálcio, mas não é só o cálcio. Nossos ossos, eles contêm cálcio, mas eles precisam de outros minerais tão importantes quanto. Exemplo, o magnésio, por exemplo. O magnésio é um mineral importantíssimo. Entre os minerais, ele é um do segundo, depois de iodo, talvez ele seja um dos mais importantes no nosso organismo. Então, o magnésio vai ajudar a levar esse cálcio para os nossos ossos, né? E o zinco, por sua vez, que é outro mineral importante, ele vai segurar, ele vai cimentar esse cálcio no nosso osso. Então, vai deixar todo o nosso esqueleto, todos os nossos ossos mais forte, né? Para poder aguentar a pressão, né, para você poder ter uma desenvoltura melhor, né? Na verdade, então, se a gente cuidar dos ossos, eu consigo prevenir esses problemas nessas articulações. Exatamente. E o zinco, além de tudo, ele é um mineral muito importante também para a imunidade. Né? Então, ele é um excelente, que nem agora que a gente está ouvindo a reportagem da gripe, né? Então, ele é muito importante. Ele ajuda muito, ele é um antiviral. Então, ele vai ajudar nas inflamações, ele vai ajudar nessa parte de gripe, né? Agora que vem o inverno, a gente tem que tomar muito cuidado. E a vitamina D também é muito importante, né? E é incrível que um país tropical como o nosso, com esse sol tão lindo que a gente tem, né? Como as pessoas hoje em dia têm uma insuficiência de vitamina D. Porque a gente trabalha muito, né, Tati? Sai cedinho de casa, vai para o trabalho, à noite vai para a academia, depois vai para casa e não toma sol. Aqueles 10 minutinhos, Aqueles né, 10, 15 minutos por dia, né? Ou então quando sai na rua já se enche de protetor solar. Então, a vitamina D é muito importante para a absorção do cálcio. Então, a gente tem que sempre, desde pequenininho, fortalecer os nossos ossos, né? Evitar raquitismo nas crianças, um crescimento adequado. As mulheres, quando chegam na menopausa, né? Que já tem aquela diminuição de estrogênio, então já há aquela descalcificação normal. Na então, menopausa já acaba tendo essa predisposição para desenvolver, inclusive, osteoporose, né? Exatamente. Artrite, artrose e osteoporose. E osteoporose, né, que a gente comentou a semana passada, né? Então é muito importante. E o zinco também é muito importante porque ele ajuda, né, que nem eu falei, ele cimenta o cálcio. É um antiviral, né? E hoje em dia a Organização Mundial de Saúde está fazendo, nos países onde há problemas com diarreia, estão aplicando, né, dosagens de zinco. Então, o zinco, você vê que é um mineral que a gente fala pouco, né? As pessoas não cuidam muito, mas ele é muito... O cálcio geralmente é mais famoso. O cálcio é mais famoso, mas o próprio né? magnésio que você falou, né? Acho que depois do iodo, o magnésio é um dos mais importantes para o corpo. Mas o cálcio, ele acaba sendo mais popular. Exatamente. E é importante a gente passar isso, né? Talvez as pessoas não falem tanto do magnésio, do próprio zinco, mas eles têm papéis, né, em funções do nosso corpo importantíssimos. Ele é muito importante para o coração, o magnésio, né, Tati? A gente já comentou, mas é sempre bom a gente lembrar. Então, o magnésio, ele ajuda na parte o cálcio, ele contrai toda a nossa musculatura e o magnésio dá o relaxamento. Então, por exemplo, o nosso coração, para que ele tenha aquele ritmo normal de, né, contrair, relaxar, contrair, não basta relaxar. Bater, tem que bater no ritmo certo. No ritmo certo. Então, o magnésio é muito importante, né? A gente tem sempre que não só lembrar do cálcio. E os três trabalhando juntos, mais a vitamina D, aí sim, né? Aí cria uma barreira no corpo para proteger osso e cartilagem. Exatamente, deixa o nosso organismo mais forte para tudo que vem por aí. E a gente faz questão sempre de reforçar, gente, os benefícios do M-Cálcio Z e agora também com vitamina D3, para você, de fato, proteger seu corpo, proteger seus ossos e aí prevenir artrite e artrose. Artrite, gente, quase 2 milhões de pessoas no Brasil é muita gente, é muito mais comum do que a gente pensa. E é importante você cuidar, né? A cartilagem que evita esse atrito entre os ossos do cotovelo, do joelho, do ombro, dos dedos, do punho, do quadril. E aí vai se deteriorando, vai causando dor, desconforto e até a dificuldade de movimento. Você tem que tomar cuidado, você tem que cuidar e os minerais têm um papel fundamental. A gente sempre fala aqui da importância da alimentação saudável, mas a gente sabe, e as pesquisas já apontaram, né? Existe uma deficiência muito grande de minerais no nosso organismo, no nosso corpo. A gente consome muito pouco, por isso
a maioria dos médicos recomendam a suplementação. E a gente sempre gosta de dar dica dos complementos alimentares, dos suplementos da Natural Flora, que é uma empresa que está há muito tempo no mercado. Se ela está há muito tempo no mercado, não é à toa, não é por acaso. É porque, de fato, ela trabalha direitinho e ela está sempre ali conseguindo oferecer os seus produtos, as pessoas estão sempre adquirindo e gostando. Por quê? Porque percebe que funciona, que resolve. Você consegue prevenir, você de repente que já tem esse problema, quer diminuir o quadro de dor. Qualquer dúvida, fale com o seu médico. Ele vai também reforçar, né, a importância desses minerais. Infelizmente, com a nossa alimentação, a gente não consegue oferecer para o corpo a quantidade que o corpo precisa. O cálcio, o zinco e o magnésio para o osso é fundamental. E você cuidando dos seus ossos, você acaba cuidando também dessa cartilagem e prevenindo artrite e artrose. É importante também, gente, o consumo dos minerais para os dentes, contração muscular, coagulação sanguínea, né? Às vezes a gente não relaciona a questão do sangue com o mineral, e eles estão relacionados. Então é importante que você saiba Unhas disso. quebradiças, né, Tati? O cabelo quebradiço, então tudo isso é falta de algum mineral e é onde entra aí o zinco, né, que é muito importante, o magnésio. Então às vezes todo dia oferecendo aquela quantidade para o corpo, você tem ali uma proteção. Tem uma proteção. Tanto a parte interior, né, que a gente está falando dos ossos, musculatura, coagulação, né? Então é sempre importante. E a imunidade, né? A gente não pode esquecer da imunidade, o inverno chegando, a gente que pega todas as temperaturas num dia, né? Que a gente estava comentando, eu saí de São Paulo hoje com frio, cheguei aqui, esse solzinho gostoso. Então essa troca de temperatura acaba judiando da gente, né? Então é importante que a nossa imunidade esteja sempre em alta e o zinco é importantíssimo nessa função. Um dos principais aliados. É um dos principais aliados, né? A gente não pode deixar de usar o zinco, não pode esquecer dele, não. E aquilo que você falou, é um antigripal, né? É um antigripal, vamos aproveitar a vitamina, né? a vacina, né? E vamos usar o zinco, né? Também. E você de aí casa a gente vai enfrentar receber... o inverno tranquilo. Vai fazer esse bloqueio Vai mesmo. fazer um bloqueio. E você de casa pode receber, então, o M-Cálcio Z mais vitamina D3 com todo o conforto aí na sua casa. É só ligar na Natural Flora, DDD 11, São Paulo, 3013-0909. 11 3013-0909. Cuida do corpo, viu, turminha? É um gesto tão simples, é tão rápido, é tão prático, é só consumir aí todo dia a cápsula do M-Cálcio Z e você vai oferecer esse suporte de minerais para o seu corpo. E não pense que é besteira, viu? Ah, não, Tati, mas a gente não precisa disso, mas não tenho dor, uma diferença muito grande, viu, Tati? Eu mesma tinha muito problema no joelho. Às vezes eu levantava, meu joelho travava, de não conseguir assim andar. Depois que eu comecei a tomar M-Cálcio, dá diferença. Ficou uma diferença muito grande. Posso dar meu testemunho, geralmente as pessoas buscam quando acaba tendo um pouquinho de desconforto. Quando acaba tendo desconforto, porque vai que aquilo te atrapalha, né, no seu dia a dia. A dor, a né, dor que é muito incômoda, né, muito incômoda, te atrapalha mesmo. Então aí quando você começa, então para que deixar acontecer, né? Vamos cuidar antes, já vamos né? cuidar, Já vamos prevenir, vamos prevenir. E aí você cuida do osso, cuida da cartilagem e de quebra ainda oferece por meio do zinco, né, que é um dos compostos desse suplemento, proteger, fortalecer o seu sistema imunológico e prevenir essas gripes, esses resfriados que principalmente nessa época do ano também aumentam muitos os casos. Liga na Natural Flora e qualquer dúvida, minha amiga, fale com seu médico, esclareça suas dúvidas, mas não deixa de cuidar da saúde não, viu? A Natural Flora envia para você. 11 3013-0909, fala que assiste a mulher.com, porque daí tem condições especiais de pagamento. Aproveita para acessar também o site da Natural Flora, www.naturalflora.com.br e procure também a Natural Flora nas redes sociais. Eu já estou seguindo e curtindo no Facebook, no Instagram, tem várias dicas, curiosidades de alimentos, dicas de saúde. Vale a pena vocês conhecerem, prestigiarem e também seguir e aproveitar esse conteúdo das redes sociais. Procura lá o pessoalzinho do Instagram, @naturalflora, e no Facebook, facebook.com/naturalflora. Vocês vão gostar. Inclusive também lá tem a relação dos produtos, tá bom? Intervalo, aproveita para garantir o seu e na sequência a gente volta com mais dicas. Silvia, mais uma vez, obrigada pela participação. Obrigada, Tati. Um bom restinho de semana para você. Obrigada, igualmente a todos. Volto daqui a pouquinho, continue com a gente.